Este século teve avanços científicos, mas também guerras e busca por velocidade. Grandes transatlânticos foram um símbolo de arte de viver e prestígio nacional até os anos 50. Após o Ile de France, a companhia francesa lançou o Normandie. Com 313 metros de elegância absoluta, sua forma e tamanho eram pura poesia, seus 3 funis perfeitamente proporcionados, criando um efeito geral de imenso poder. Seu interior foi projetado por grandes artistas e é deslumbrante. O salão de jantar, com 86 metros de comprimento, era espaçoso como a Galeria dos Espelhos. Era luxuoso e extremamente rápido. Ao chegar a Nova York em maio de 1935, o Normandie marcou um recorde, travessia em 4 dias, 3 horas e 14 minutos. O povo de Nova York saudou o navio mais belo do mundo com uma recepção extasiada. O Normandie foi destruído por um incêndio em 1942. Seu sucessor veio em 1960. O general de Gaulle descreve a mais nova embarcação da companhia assim: o transatlântico França foi lançado ao mar, saindo da rampa onde o Normandie foi construído. Em sua primeira viagem transatlântica, em 3 de fevereiro de 1962, já era tarde demais. Aviões já eram o meio mais rápido de cruzar o Atlântico Norte. Em 1974, o navio France encerrou sua era de ouro, dando início à dos cruzeiros com o Norway. Em 25 de junho de 1979, o France foi comprado por 77 milhões de francos pelo armador Knut Kloster. Após ter sido abandonado por 4 anos, o France se tornou o Norway. O Norway, reformado para cruzeiros no Caribe, voltou ao Mediterrâneo após 25 anos, reavivando memórias de sua juventude. O cruzeiro combinou turismo em Villefranche, Barcelona e Lisboa com uma busca pelos vestígios do antigo France, cujo fantasma dizem assombrar o Norway. Na primeira manhã, chegamos a Villefranche-sur-Mer. O Norway entra lentamente em um dos portos mais belos do mundo. O porto de Villefranche, com 150 metros de profundidade, foi porto para galés no século XVIII. Esquadrões americanos ocuparam o porto de 1944 a 1962. Apesar de seu calado de 10,5 metros, o Norway ancora com total segurança. Crianças em barcos olham o navio, veem o Norway. Curiosos admiram os arcos elegantes, cortando a água. Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à Baía de Villefranche. Burgueses viajavam em transatlânticos. Riviera Francesa cresceu muito em popularidade. Automóvel inventado e estradas construídas permitiram acesso a partes antes inacessíveis da costa. Leopoldo II e Princesa Helena da Sérvia visitaram Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elite europeia construiu palácios. Vila Efrussi de Rothschild é um exemplo.
Beatrice de Rothschild construiu o palácio em estilo veneziano, cercado por 7 jardins temáticos de várias partes do mundo. Estilos arquitetônicos cosmopolitas e ecléticos surgiram, refletindo a paixão da elite viajante por civilizações passadas. Obrigado. Dos jardins, vista da Baía de Villefranche com iates e esquadrões militares ancorando. Qual a história deste barco sendo restaurado? Ele foi construído em 1926 pela Camper Nicholson, uma empresa inglesa. Ele foi abandonado por cerca de 10 anos. Mas em 1993 foi incluído em um registro histórico. Tenente Lawrence da Arábia o mandou construir. Então o ator que o interpretou no filme quis comprá-lo. Depois, proprietários holandeses e ingleses. Agora é de um francês, um ex-professor de geografia. Os estaleiros de Villefranche são bons. Ali você tem um barco Camper Nicholson, o Bistander, um dos últimos barcos construídos por Solipton. Usava como escritório e para escalas em regatas e corridas da Copa América. Por que essa tradição é tão forte aqui? Sempre existiu. Veja 1388, duques de Savoia construíam e restauravam barcos e galés. E por que você faz isso? Adoro trabalhar em barcos, com madeira exótica como teca e mogno, e também com o verniz. O cheiro da madeira é incrível. Detesto o cheiro. Não entro em barcos de plástico. No século XVI, cruzeiros para velejadores ricos no Mediterrâneo ainda não eram uma realidade. Barbarossa atacou a costa, montando base em Villefranche. 1543, Philippe, duque de Saboia, fortificou o porto. Na Idade Média, protegeram Villefranche. Ruas como a Rua Obscure ou Rua Escura foram cobertas para servir de refúgio em caso de ataque. Os edifícios foram elegantemente renovados e os moradores, felizmente, não foram substituídos por lojas de souvenirs. A vida segue tranquila nas vielas do bairro antigo, ótimo para passeios. Em Villefranche, havia também o estaleiro naval das galés do rei da Sardenha. Até o século XVI,
Marinheiros de galés eram livres, recrutados pela força de remada. A necessidade de frotas poderosas levou milhares à escravidão, às vezes por roubar pão. O Cristo dos galeotes era policromado. A pintura estava danificada, desgastada e lascada ao longo dos últimos 3 ou 4 séculos, mas foi graças a Cocteau que ela foi renovada e completamente restaurada. Todas as nossas igrejas tinham uma estátua de Cristo deitado, que frequentemente era carregada nas procissões de Sexta-feira Santa. Se eu tivesse sido um padre em Villefranche naquela época, eu teria demonstrado grande interesse por aqueles galeotes, pois eles eram muito desafortunados. No porto de Villefranche, antes de irmos embora, pescam com técnicas tradicionais e falam o dialeto nizar provençal. Personne qui est indien, faut que péter. Mais c'est vrai que tu as fait un trou? Tu as fait un autre filet, tu as fait encore un? Il faut en faire un par semaine. Hoje, a pesca está fraca. A pesca depende da estação, que começa em março. Captura-se sargo, peixe branco, cavala e, um pouco mais tarde na estação, peixe-escorpião e tainha. Comment tu montes là-haut? Trabalhamos em família. Sou da terceira geração. Comecei com meu pai. Minha mãe vendia o peixe e consertava as redes. Ao me casar, minha esposa passou a vender o peixe. Avec du fil du 6. Eu odiava a escola. Comecei durante as férias. Meu pai disse que ela já está apta a ajudar. Service armé. Occitanie et Branca. Fazemos parte da paisagem. Faço parte do folclore local e aprecio essa qualidade na vida. Isso incomoda, de forma alguma. Eu adoro. De volta ao Norway, iniciamos a próxima etapa da viagem, uma jornada através do tempo. Em locais como um naufrágio visível, o France se revela na nova roupagem do Norway. O restaurante Windward, agora aberto a todos, substituiu o antigo salão exclusivo da primeira classe do France. As decorações nas paredes, placas de alumínio laqueado com temas de prazeres da vida, permanecem intactas. Como era este salão de jantar nos dias do France? Na verdade, não mudou muito. Apenas ganhou alguns móveis novos. O teto mudou um pouco e a cúpula é a mesma, mas aquelas estrelas iluminadas não existiam. Este salão de jantar era o mais exclusivo. Era aqui que o capitão recebia seus convidados. Passageiros da primeira classe e celebridades mundiais também jantavam aqui. Este era o lugar para ser visto, especialmente na mesa do capitão, o que representava o ponto alto da travessia. Quem estivesse na mesa do capitão era tratado com grande respeito. O cruzeiro moderno manteve um certo protocolo dos tempos dos grandes transatlânticos. O sorridente capitão Gerlocken tem o prazer de se submeter à tradição e, ao iniciar o cruzeiro, saúda todos os passageiros a bordo. O lounge em 2 conveses, que se estende por toda a largura, é o antigo salão de fumantes do France. Embora redecorado, este ambiente não perdeu sua antiga elegância. Sem depender de grifes, os passageiros do Norway se vestem com prazer, especialmente para a noite do capitão. Este evento é realizado um convés abaixo,
no North Cape Lounge, que ocupa parte do enorme Saint-Tropez Lounge, outrora reservado para a classe turística. Com a mudança para Norway, as classes no França desapareceram. Partes foram adaptadas para atividades mais lucrativas, como o cassino, essencial em cruzeiros modernos. Após coquetéis, passageiros sentam-se sob teto abobadado para jantar de gala. Todos observam o capitão e convidados descerem a escadaria, como antigamente. Na movimentada agenda de lazer, a vida noturna ocupa um lugar de destaque. À noite, todos se vestem a rigor para jantar no grande salão. Durante a noite, o Norway segue para o oeste, em direção a Barcelona. Acredito que a história do France também está formando o Norway, porque o France, para ser honesto, também tornou o Norway famoso. Mas, pessoalmente, no que diz respeito ao navio France, eu comecei ainda pequeno. Eu tinha, na verdade, um sonho desde criança de me tornar um capitão de navio, inspirado pela leitura sobre a embarcação. Em 1980, o Norway foi para os estaleiros de Bremerhaven, na Alemanha, para uma série de transformações. O interior foi convertido para atender à nova realidade de uma única classe, e os conveses da popa foram estendidos à sua área atual de 6.000 metros quadrados. O transatlântico se tornou um navio de cruzeiro para o mercado americano no Caribe. Obrigado. A comida? Sim, é isso mesmo. A comida. Trinta anos após sua segunda vida e 2 reformas, a lenda do France ainda é aparente. Sabe por que encontramos essa pintura aqui? Sim, porque ele é um artista muito famoso, Guillaume Mercier. Contamos isto às crianças toda semana. Sério? Ele costumava fazer os cardápios e sempre dizemos às crianças que é uma pintura fantástica.
Ela foi feita em 1961 pelo artista que também criava os cardápios do SS France. Esta arca de Noé e cores da França decorava a sala de jogos infantil na classe turística. Embora videogames substituíssem fantoches, muitas atividades dos anos 60 ainda existem em cruzeiros. Pelo menos, mais ou menos estão. No início da manhã, o Norway entra no porto de Barcelona. As torres da Catedral da Sagrada Família elevam-se acima da névoa que ainda encobre a cidade. Barcelona, um antigo porto marítimo, gradualmente se afastou do mar. A orla modernizada pelos Jogos Olímpicos atrai mais cruzeiros. Barcelona é uma das mais encantadoras capitais culturais europeias. Partimos do Monumento a Colombo e fomos à Rambla, uma série de avenidas no coração da cidade. Por favor, você pode nos contar a história da Rambla? As lojas existem desde 1853 e antes. 1853 é a data oficial. Havia apenas 9 floristas no início. Montavam barracas perto dos muros e conventos. Este mercado é um dos maiores na Europa. Barcelona possui algumas avenidas incríveis, mas que só se mostram belas por poucas horas do dia. A Rambla, por sua vez, é vibrante 24 horas por dia, e trabalhar nela é um privilégio. Visita indispensável, como a Torre Eiffel em Paris ou o Coliseu na Itália. Vamos deixar a movimentada Rambla para trás por um momento e nos dirigir às vielas tranquilas do bairro gótico, o quarteirão medieval de Barcelona. A arquitetura modernista de Barcelona é mais impressionante que a gótica. Arquitetos e decoradores catalães renovaram as formas e cores da cidade. Museicistas e ceramistas, junto a outros artistas, adicionaram suas obras. Eles criaram uma abordagem nova, vista hoje nas fachadas e fundos de restaurantes.
Ao lado dessas obras primas anônimas, há outras mais famosas de Montaner e, claro, de Gaudí, com sua inacabada, mas ainda assim deslumbrante, Igreja da Sagrada Família. A Rambla também nos lembra que Barcelona é a cidade de Picasso e Miró, cujos excessos coloridos podem ser vistos quando menos se espera. Barcelona, vibrante e surrealista, é uma constante surpresa. Cada passo dado na Rambla leva a novas formas de criatividade. A Rambla tem tudo, absolutamente tudo. É única. É como um lar. As pessoas aqui são como família. Vestidos assim, aqui ninguém se importa. Em outras partes da cidade, poderiam nos atacar. Perto da Rambla, a Plaza Real, com sua arquitetura napoleônica, contrasta com a extravagância modernista. No subsolo de um edifício na praça, entramos em um mundo de caixas cuidadosamente organizadas e potes de vidro precisamente rotulados. O alquimista pesa, mistura e corta ervas de todas as partes do mundo. ¿Va a vacaciones o qué ahora? Ah, sí, me parece que se casa. Pero se van ya. Se van ya. Antes do advento da democracia, Barcelona vivia de costas para o mar. Mas com os Jogos Olímpicos, o porto e a cidade ganharam mais vida. Yo tenía mate. Por volta de 1945, marinheiros trouxeram erva mate do Paraguai, escondida. Vendíamos erva mate a americanos e argentinos por cortesia, pois eles a compravam. Naquela época, a importação não era permitida por lei. Podia importar res en aquells moments, no? Nosso passeio pela Rambla culmina no Mercat de la Boqueria. Desde 1840, este mercado é o favorito dos locais. Sob a grande estrutura metálica de 1914, há frutos do mar, frutas e vegetais deslumbrantes. Perto da entrada principal da Boqueria, Juanito administra o bar de tapas mais famoso de Barcelona. Meus pais começaram assim. Eu apenas assumi o lugar. Agora é a vez do meu sobrinho. Está na família há gerações. A Boqueria é única e o melhor mercado da Europa. Quase todos os turistas vêm admirá-la, este lugar maravilhoso e símbolo de Barcelona. É mais que um mercado, como Colombo ou a Sagrada Família, sendo parte fundamental da cidade. É uma verdadeira instituição, e eu tenho clientes de todas as áreas, como moda, política, arte e todos vocês também. Deixamos Barcelona. Anoitecer envolve as torres fantasmagóricas da Sagrada Família.
O Norway ruma para alto mar, em direção ao sul, até Lisboa. Obrigado. Enquanto França tinha franceses, a tripulação do Norway, de 1.000 pessoas, tem mais de 50 nacionalidades. Na verdade, o Norway é o único navio de cruzeiro que ostenta a bandeira das Nações Unidas. Em terra, há política. Aqui, comparado à terra, há política, mas uma muito boa, é amigável. Muitos tripulantes aqui sorriem. E nos divertimos muito aqui, brincando uns com os outros. E, honestamente, desde os escritórios até o escalão mais baixo, somos realmente chamados de uma só família. 1.700. Certo, lembre-se disto. As habilidades a bordo de um navio como o Norway são incrivelmente variadas. Há oficiais e marinheiros. Antônio é o responsável pelos equipamentos de amarração na popa. Catering and services make up the largest proportion of the tasks of the 1,000 crew members. Consider for a moment the number of cabin staff. Waiters, cooks, pastry chiefs, wine waiters, linen maids, barmen, maintenance staff. Não se pode esquecer das enfermeiras, secretárias, músicos, recepcionistas, cabeleireiros, instrutores de esportes e líderes de atividades, além do impressor, encanador, eletricista, médico, fotógrafo e assim por diante. Estão prontos para atender 2.000 passageiros nas férias. Eu diria que o futuro do Norway é promissor. Isso depende, é claro, de por quanto tempo poderemos gerar lucro. Foi desativado como o France porque perdiam dinheiro. Não achavam modos de gerar lucro. O navio pode durar por muito tempo. Por quantos anos? Quando construído, os franceses disseram que duraria 50 anos, mas custa muito para renovar os sistemas a bordo. E essa é a questão. Por quanto tempo poderemos mantê-lo em operação? É preciso investir continuamente em novos equipamentos e em sua maquinaria. Mas o navio em si, se pudermos apenas renová-lo, durará para sempre. Para sempre. Sim. O mecânico-chefe nos leva no coração do navio, confirmando o capitão. Os motores do France são extraordinários e confiáveis. Mantidos, tinham o mesmo design e aparência de quando foram lançados ao Atlântico. O nome ainda é visível em letras maiúsculas. Ao virar Norway, perdeu metade da potência para economizar combustível. O France era capaz de 30 nós, mas o atual Norway navega a 18 nós. Após o ruído do eixo, entramos nas cozinhas e vimos a correria. Está quase na hora do jantar. Jovito,
Ajudante de garçom. Entra em ação. Jovito, pode explicar seu trabalho? O trabalho do ajudante de garçom é o trabalho dos 3 S's. Tudo é cuidadosamente organizado, separado e segregado. Cada ajudante auxilia um garçom e serve várias mesas no restaurante. Javi é um rapaz muito bom, rápido e trabalhador. A contagem regressiva para a abertura do restaurante segue com precisão. Todos os dias, no mesmo horário, quando o pão sai, os ajudantes esperam. No restaurante vazio, a chamada para os garçons começa. É fundamental verificar a presença dos funcionários cerca de 30 minutos antes da abertura do forno e da sala de jantar, para identificar quem está ausente ou atrasado. Caso tenham perdido a hora, o contato pode ser feito imediatamente. De volta às cozinhas, apesar da correria iminente, o jovem chefe francês parece ter a situação sob controle. Quantas pessoas trabalham na cozinha do Norway? 150 pessoas trabalham na cozinha, 30 pessoas nos depósitos. Cozinha, 35. Temos cerca de 10 padeiros, 10 confeiteiros, meia dúzia de açougueiros, e todas essas pessoas vêm de origens bem diferentes. 30 nacionalidades na cozinha. Como funciona a operação? Funciona muito bem. 1.200 refeições quentes em meia hora. Venha cá. Facilite o entendimento. Use sua cabeça para achar. Nenhum navio tem a qualidade e quantidade do France. Comida é chave para cruzeiro de sucesso. Na esteira dos Argonautas e de Homero, não perdemos o apetite. Todos a bordo estão encantados. Refeições como piqueniques marítimos. Tudo é permitido a bordo, até mesmo ganhar alguns quilos. O navio não se importará. Após 2 dias, o navio viajou do Mediterrâneo ao Atlântico, passando pelo Estreito de Gibraltar. O Norway navega pelo Tejo para Lisboa. O rio é muito profundo. Sim. Há água no centro, mas pouca nas laterais. Após embarcar o piloto português, o navio Norway continua sua jornada rumo a Lisboa, passando pela Torre de Belém e se aproximando da Ponte 25 de Abril, antes conhecida como Ponte Salazar, onde finalmente atracará. Alcântara, o Norway.
Eu acho que é um navio maravilhoso, carregado de muita história. Agora ele é o La France. Esse espírito permanece. É ótimo! Visitamos a França, iremos à Irlanda e Barcelona e pegamos trem para a Itália. Conhecemos lugares que não poderíamos com crianças. E a vida em Gordon é maravilhosa. Nunca comi comida tão deliciosa. A lenda atribui o nascimento de Lisboa a Ulisses. É, acima de tudo, a filha do Atlântico e do Tejo. Apesar da construção de 2 pontes, o ir e vir das balsas é incessante entre as 2 margens do Mar da Palha, nome que os lisboetas dão à parte mais larga do estuário. Este local nos leva 500 anos ao passado, para as pessoas que saúdam as caravelas. Nos dias das rotas marítimas, Lisboa era o centro do mundo. Desde 1960, um monumento no Tejo celebra o infante Dom Henrique. Como era a vida nos dias dos grandes comboios com dezenas de caravelas e inúmeras embarcações. Nós temos, para meados do século... Em meados do século XV, um escritor e membro de uma caravela, Fernando Lopes, relatou que 100 caravelas no Tejo era algo comum. Não são navios que vão só... Não eram apenas embarcações partindo para descobrir o Oriente, mas também todos os navios que ligavam a Europa Atlântica à Europa Mediterrânea e que precisavam parar em Lisboa para reabastecer, permitir o descanso da tripulação e realizar reparos. Para se abastecerem, para descansar as tripulações, para reparar. Os navios partiam de Lübeck para a Itália ou de Barcelona, com destino à costa atlântica francesa. Para a França, quer dizer. Descubra Lisboa de bonde pelos becos do bairro antigo. – 28 de julho. Muito. Por quê? É muito acidentada, muito variada. Eu gosto muito. Não preferiria dirigir um dos novos bondes automáticos? Não, a princípio não tive a oportunidade. Não me foi permitido e não tenho mais interesse.
Lisboa, metrópole histórica, mantém a atmosfera de vilarejo em partes. O elevador de Santa Justa liga a Baixa ao bairro Alto, sendo uma atração surpreendente. "32 metros mais acima, descobrimos outro lado de Lisboa, a multidão de telhados vermelhos do bairro antigo de Alfama. A Alfama, a Cidade Branca, é o coração histórico de Lisboa e os árabes deram-lhe o nome devido às suas fontes de águas termais. Eles construíram palácios ali e os cristãos ergueram igrejas. Alfama, após terremoto de 1755, é um labirinto charmoso de vielas medievais. Há quanto tempo você mora aqui? 40 anos. E por quê? Por que aqui? É um bom lugar para viver e trabalhar. Eu gosto daqui porque as pessoas são amigáveis e nos damos muito bem. Somos felizes neste lugar e temos tudo o que precisamos. Um entardecer quente envolve Lisboa enquanto o navio Noruega se afasta. A Torre de Belém é o início, digamos, de um percurso. A Torre de Belém serve como ponto de partida para todos que zarpam do porto de Lisboa. É um dos elementos que os marinheiros do século XVI certamente recordavam após a partida. Quando se entra neste porto. É a primeira visão ao chegar neste magnífico porto. Para novas áreas. Foi igualmente o ponto de partida para terras recém-descobertas, como o Brasil e a Índia. Também o ponto de chegada das novidades europeias. Foi o ponto de entrada para novos produtos, especiarias e animais exóticos, como leões, rinocerontes e elefantes. Também trouxe novas plantas e alimentos que revolucionariam os hábitos alimentares da Europa. Completamente a dieta alimentar da Europa Esta era foi crucial. Pela primeira vez em sua história, os europeus realmente tomaram consciência da dimensão do mundo. Pessoas de todas as partes vinham ver essa nova geografia, trazida para cá graças às caravelas e aos novos mapas. Chegando a Lisboa através, digamos, dos navios que chegam com as novas cartas.
O fado surgiu nos armazéns do Tejo no século XIX. Por muito tempo, ele expressou o destino trágico do povo de Lisboa e ainda representa a alma de um país inteiro. Na minha opinião, o fado está em toda parte, mesmo que suas raízes estejam em Lisboa. A alma do fado está bem aqui. Cá, penso que... Pessoas de todo o nosso país cantam o fado, pois ele está dentro de nós. No fundo é... Nascer em Lisboa não o torna cantor de fado. Por exemplo, cresci no Alentejo e sou fadista. Fado. O fado é um modo de vida. Não é preciso estar triste, pois se pode estar triste e parecer feliz. A melancolia é um estado de espírito. Um estado de espírito. As the Norway sails down the Tagus and one sees the Ao reflections ver o of the setting transatlântico sun mais on the longo do mundo, lembramos com carinho o France, o Normandy e a era dourada dos grandes navios oceânicos. Ao ver o transatlântico mais longo do mundo, lembramos com carinho o France, o Normandy e a era dourada dos grandes navios oceânicos.